Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso podcast AgiCast. É um prazer ter vocês aqui e hoje é um prazer, eu estou com ele aqui, uma pessoa que eu amo de coração, meu parceiro de vida, que vou ter essa oportunidade de entrevistar ele para vocês conhecerem um pouquinho mais da história dele. Seja bem-vindo, Diego Andrade. Obrigado, Ivan, meu irmão, meu parceiro de vida. Obrigado a todos vocês que estão participando desse podcast. Vou contar aqui um pouquinho sobre a minha história. É difícil a gente falar sobre nós mesmos, né? Mas eu vou tentar aqui mostrar um pouquinho quem é Diego Andrade. Diga quem você é sem dizer o que você faz. Começa assim, uma pergunta bem fácil. Diego é uma pessoa que muitos acham que é bruto, que é rústico, que é sistemático, mas o Diego, no fundo, tem um coração maravilhoso. Diego é uma pessoa que não tem inimigos, nenhum inimigo. E eu sempre penso e gosto de olhar o lado bom das pessoas. Então, o Diego Andrade é uma pessoa que é autêntico. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não sei se odeia. Mas eu nunca vou mudar meu jeito de ser, independente da pessoa. Porque a pessoa que realmente me conhece, ela conhece o meu coração. Que lindo, hein? Eu conheço seu coração, sei que é um coração imenso. E nosso podcast começou com essa resenha de conhecer um pouco da trajetória da vida das pessoas. E por que veio no seu pensamento criar um podcast? Assim como você, nós temos um projeto de ajudar pessoas a ministrar cursos online voltados para a área da beleza, que tem impactado a vida de muitas pessoas. Era um projeto que veio para ficar pouco tempo, mas já está há mais de 2 anos, já atingiu mais de 100 mil pessoas. E não é sobre dinheiro, porque o nosso projeto ele é gratuito, é sobre conhecer a história do ser humano. Quem é aquela pessoa por trás daquela profissão? E esse desejo no meu coração de criarmos esse canal, esse nosso podcast, é sair da bolha do mundo de cabeleireiros e profissionais da beleza e conhecer várias profissões, mas não a profissão em si, conhecer a pessoa que está por trás daquela imagem. Então hoje estamos aqui com o Diego Andrade, meu irmão, meu parceiro de vida. Ele vai contar um pouquinho da história dele. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar, como eu sou apaixonado por você, meu irmão. Eu acho que o maior presente da minha vida que Deus me deu foi você. Obrigado. Não posso apaixonar muito não que eu vou casar, viu? Não, não vou roubar você da tá, mas é algo que a gente é surreal, né, nossa amizade desde que você nasceu, e sempre teve muito cuidado e carinho com Se você você. começar a chorar que eu sou bruto, mas vou chorar também, Eu viu? choro eu choro porque as pessoas sabem e veem nós na rua, nossa amizade, não sabem que nós passamos muito desses momentos juntos, né, eu sou 8 anos mais velho, nós temos nossa irmã do meio, a Daiane, que sempre foi a nossa princesinha, então tá sempre ali no meio entre o mais velho e o mais novo. E essa diferença de idade, nossa, eu acho que uma boa criação dos pais, né? Que fez que nós tornássemos grandes amigos, além de grandes irmãos. Porque às vezes o título de irmão não tá na amizade, né? É verdade. Hoje, o que nós mais vemos são, infelizmente, fico muito triste por isso, são não somente a família, mas em específico os irmãos que hoje eles não são conectados uns com os outros. Muitos irmãos têm amizades fora do laço familiar, que são mais parceiros do que a pessoa que está dentro da sua casa. E eu fico muito feliz, como você disse, nossa criação, tudo vem de criação. Os nossos pais souberam nos criar. Os nossos pais, com toda a dificuldade que estiveram, mas uma coisa que eles nunca abriram mão foi da família. E eu com você, nós temos esse amor. Inclusive, para mim, isso vale mais do que qualquer tesouro. Se alguém me oferecer hoje no mundo qualquer dinheiro que for, para mim trocar a sua amizade por alguma coisa, eu 1000 vezes direi não. Porque eu acho que todos os irmãos têm que ter esse amor um pelo outro. Porque é sangue. E muitas pessoas valorizam, às vezes, amigos, que não é ruim. Tem muitos amigos que eu tenho certeza que é muito mais próximo do que familiares. Mas o laço de sangue, ele é muito forte. Então, isso vai para vocês também.
que são irmãos, que muitas vezes um não se conecta com o outro, não gosta do outro, ou acaba até mesmo odiando o outro. Procure de alguma forma se aproximar dessa pessoa. E uma forma muito clara para você se aproximar desse seu irmão ou da sua irmã é você abrindo mão do seu próprio ego. Que muitas vezes algo que aconteceu lá atrás, uma briga, ou muitas vezes você não estava errado, mas mesmo assim você se fechou para aquela pessoa, que tem o seu sangue. Então, quer começar diferente? Baixe o seu ego, por mais que você esteja certo. Vai até seu irmão, a sua irmã, e peça perdão para ela, mesmo estando correto. Que aí você vai acabar quebrando aquele ego dela. Eu tenho certeza que a partir disso a sua vida será totalmente diferente. Valorize quem está junto com você. Valorize quem passou grande parte da sua vida ao seu lado. Pare de orgulho besta, que nós sempre falamos isso. Para de orgulho besta. Vai atrás, peça perdão. Inclusive hoje, eu, Diego Andrade, acho que muitas pessoas hoje, elas são doentes pela falta do perdão. Com certeza. Eu acho que o maior legado que nossos pais deixou para nós, nosso falecido pai, foi a família, né? Nós vimos que você hoje é uma pessoa super família, tem 2 filhos, vai casar, 3 cachorros, 3 cachorros, o Francisco, o Joaquim e o Zeus Gabriel, meus 3 filhos pet, e fora os outros bichos da terra, né, que tem muitos. fora. Mas vendo agora você, voltando lá para o passado, qual a lembrança mais antiga que você tem sobre família? Um momento. Ah, isso vai impactar você também. Casa da vó Edith. Eita nós, hein. A gente lembra atrás da casa da avó. Qualquer comemoração, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Ano Novo, era a família reunida, todos os tios, todas as tias por parte de mãe, todos os primos, primas, reunidos ali, tocando Raça Negra. Eita nós. Ei, tio Flávio. E a mãe, e a avó Edith, unindo todas essas pessoas. E era uma alegria para mim. Uma das lembranças que eu tenho é essa, e outra segunda lembrança que eu tenho como criança, que ajudou a unir o laço familiar, eu lembro do nosso pai, trabalhava muito na época, a mãe trabalhava muito demais, porque as coisas não eram fáceis, era difícil. E eu lembro que o pai tirava um pouquinho do seu tempo para fazer o piquenique com a gente. Eita, mas piquenique Mesmo com tanta dificuldade que tinha naquela época, pegava o que tinha na geladeira, colocava uma mesa de cozinha no chão, e o pai e a mãe falavam assim: vamos fazer agora nosso piquenique. Então eu era muito criança, mas eu me recordo disso. Então, a nossa vida começou aí, né? Nossa parceria. Eu acho que na parceria de muitos irmãos fez falta. Até me emociono, porque nós lembramos daquela vida difícil, né? E muitas vezes na vida difícil as pessoas, elas se separam. Aí eu acho que é o momento das pessoas se unirem. E graças a Deus, agradeço a Deus todos os dias, a união da nossa família. Nossa mãe por estar aqui, ser mãe e pai, nos orientar, dar orientação para nós. E nós hoje como pais também, deixar esse legado para os filhos. Muitas pessoas não valorizam pai e mãe, não tem aquele amor, aquele afeto. E às vezes é uma lacuna tão grande que se abre, só quando você perde, vai falar assim: devia ter ficado mais 1 minuto que seja com meu pai, dado um beijo a mais nele, nunca foi suficiente. Então, é muito bom e sempre é muito importante falar. Qual foi a última vez que você falou eu te amo a uma pessoa que você realmente se importa, liga para ela? Às vezes a distância é muito difícil, né? Mas sempre tá ali nas lembranças. Nós temos vários amigos que moram muito longe. Quando falar que são muitos amigos, mas amigos que moram longe, tipo o Betinho, que é um irmão para nós, um parceiro de vida. Muito. E na infância, nós tínhamos muitos amigos, né? A Sim. brincadeira era diferente.
do que hoje. Hoje cada um senta no celular, fica ali, a gente tenta privar e tirar dos nossos filhos essa criação, trazendo para eles uma forma diferente de ver como nós fomos criados. Mas como é que era você com os seus primos? Você era terrível pra caramba, eu lembro disso, viu? Eu era bem terrível. Eu lembro disso aí. Desculpa, tios, tias, pai, mãe, mas eu era bem assim. Vivia a vida, né? Não tinha limite, né? Não tinha limite nenhum, porque naquela época não existia celular, né? A televisão era muito controlada, a televisão. Não tinha hoje os canais abertos, como tem filmes, então a gente vivia e crescia uma grande parte na chácara, né? Próximo à casa da avó, e foi a melhor época da minha vida como criança. Lá eu vi que realmente tive que amadurecer muito cedo devido ao trabalho, fui morar sozinho muito cedo, mas tem pessoas que me perguntam, mas mesmo você muito cedo criando uma responsabilidade muito grande, você não tem recordação da sua infância? Eu falei, tem muito, porque o tanto que eu vivi a minha infância generosamente, isso existe lembranças que inclusive eu gosto de passar para meu filho. Hoje você acha o PP, nosso Dom Pepe, terrível. Mas você não era uma criança muito terrível. Eu lembro que eu era mais velho, a gente tinha que cuidar de você. E que é aquela história que você tá com fogo no galinheiro? Quem que é o culpado? Não, aquilo lá foi uma história, desculpa, Tinês. A minha avó tinha, em todas as férias nossas, depois de 6 anos a gente foi morar na cidade, e aí todas as férias eu ficava uma semana na casa da minha avó. Que minha tia morava, minha avó, minha tia morava do lado, e tinha minha prima e meu primo, que morava casas para baixo dentro da chácara. E minha avó tinha um galinheiro, tinha os pés de acerola, eu lembro como se fosse hoje, e tinha um galinheiro. E eu com meu primo, aí na época a gente pegou escondido da casa da minha avó uma caixa de fósforo e tinha muita palha lá, né, no galinheiro. E eu fui fazendo um caminho com ele, um caminho de mato assim, mas que vários metros assim, próximo ao pé de acerola. E aí quando a gente acendeu o fósforo a gente não sabia que ia dar a volta e chegar no pé de acerola. Aí pegou fogo no pé de acerola, quase pegou fogo no galinheiro, quase precisou chamar o bombeiro, não sei se na época. E aquele dia, porque naquele dia lá, hoje a gente não bate nossos filhos, gosta de falar com nossos filhos, mas antigamente existia isso não. Fez coisa errada, era na cintada, né? Não tinha E essa, né? aquele foi a única vez que eu fiz uma arte tenebrosa e eu não apanhei. E quando você tocou fogo no sofá? E queimou tudo no bateria da sua irmã, você lembra disso ou não? Nossa, você gostava de fogo. Esse menino era fogo. Era Eu não fogo. lembro muito bem. A mãe conta que tinha acabado de comprar o material para minha irmã, né? Minha irmã estudava no SESI, porque meu pai era da indústria, então na época ganhou a vaga no SESI. Depois eu fui estudar no SESI também. E minha mãe comprou, na época muito difícil. Minha mãe comprou lá parcelado na época, na papelaria colegial, que até hoje existe na cidade, os livros e cadernos da minha irmã. E tinha um sofá na garagem. E meu pai na época tinha uma Paraty. Ui, Uma Paraty cor de cobre, não é? É. E deixou lá. E eu não sei, não lembro o motivo, mas disse que eu botei fogo no sofá e pegou fogo no sofá, no material do escola novinho da minha irmã e quase pegou fogo no carro. Mas o porquê eu fiz isso eu não lembro. Eu acho que eu gostava de fogo, né? É, certeza, né? E é bom você bem lembrar essas travessuras Aí que você aquele, fazia. aquele dia eu apanhei. Então, aquele dia não tinha jeito, né? Apanhei muito. Isso eu lembro. Mas é sempre. Vamos relembrar esses momentos quando a gente era terrível, quando era criança. De uma forma cronológica, bem rápida, né? Aí saiu dali e nós fomos pra cidade, E eu com 5 para 6 com anos. 5 para 6 anos. Você começou a trabalhar sempre muito cedo. É. Você sempre via eu trabalhando, o pai trabalhando, a mãe sempre trabalhou muito. Muito. Que momento você quis virar cabeleireiro? Na verdade, a nossa mãe, você, já estava no salão. Quando tinham 7, 8 anos de idade, vocês foram para o salão. E quando eu, com 13 anos de idade, eu queria ir para o salão também. Ajudar vocês de alguma forma.
porque eu vi que o pai trabalhando muito, a mãe trabalhando muito, você, a nossa irmã também que foi pro salão, e eu queria também ajudar de certa forma. Da parceria, que está sempre junto. E aí eu lembro disso, como se fosse hoje, eu tinha 13 anos de idade, minha mãe chegou do serviço, cansada, que ainda trazia as toalhas para lavar, colocava a toalha para secar. A mãe todo dia acordava às 5 horas da manhã, eu dormia meia-noite, 1 hora da manhã, todos os dias. E eu lembro que eu cheguei pra minha mãe, eu vi ela lá chegando cansada do salão, com as toalhas para lavar, e ela lavando toalha, estendendo no varal para secar para outro dia, porque não tínhamos muitas toalhas, né, no salão. E aí eu cheguei pra ela e falei, mãe, posso fazer um pedido? Ela falou, qual? Eu falei, "Você deixa eu ir trabalhar com você no salão?" Aí eu lembro que a mãe começou a chorar, me abraçou, ela falou assim, achei que você nunca ia pedir isso. Pode começar com a gente amanhã para ficar junto com a gente, porque eu não quero tirar sua infância. Eu falei, não, mas a minha infância está perto de vocês. E aí eu lembro que eu comecei varrendo o cabelo do salão, né? Depois eu fui lavar cabelo dos clientes no lavatório lá. E aí, com 13 anos mesmo de idade, eu fui fazer o curso na escola Ondina. Inclusive, na época, uma das melhores escolas de cabeleireiros. A mãe, com muita dificuldade, juntamente com você, que nunca abriu mão disso, pagaram o meu curso nessa escola de cabeleireiros. E aí eu comecei. Comecei e nós temos nossa trajetória hoje que eu quero falar sobre isso também. Ah, é bem bacana falar sobre isso. Profissionais, muitas das vezes, acho que Inclusive, na escola de cabeleireiros, eu era o aluno mais novo mais novo. da escola de cabeleireiros. 13 anos de idade. O que você acha que mudou de lá pra cá? Porque hoje as crianças hoje de 13 anos, elas não, elas são mais, muitas são muito adultas, mas porém muitas ainda não querem saber desse lado profissional. Você começou muito cedo, realmente conosco, né? Teve uma trajetória linda na área da beleza. Teve uma crescente. Eu sempre ouvi, e a mãe falava sempre pra gente, que o salão era apenas um degrau É para verdade. onde nós íamos querer chegar, né? E você trilhou muito bem essa trajetória profissional na sua vida. E eu lembro como fosse hoje, você começando no salão, depois você começou a cortar cabelo. E na nossa cidade você era uma das referências em corte de cabelo Masculino. masculino. Você gostava só de cortar mais masculino. Você cortava, chegava a cortar num sábado 50 cabelo. 40 foi a média. Não aumenta, não. Foi 40. 40? Mas imagina, 40 cabelos num Na sábado. época. Era muitos cabelos, né? É. Nosso salão sempre, graças a Deus, era muito cheio. Tinha um fluxo de gente muito grande. Tinha muitos funcionários, mas só você atendia 40 pessoas, né? Na área de cabelo Masculino. masculino. Por que masculino e não feminino? Porque na época quando eu comecei, fiz o meu curso e no salão você já era muito especialista em cabelo feminino. Você dominava a técnica porque tinha muito mais tempo no salão do que eu, a mãe também. Então já tinha cliente fixa. E naquela época, as clientes, ela ia com uma pessoa e não, o cliente que ia com você não ia com a mãe, o cliente que ia com a mãe não ia com você. Era fidelizado ali. E aí, se nós falamos hoje no nosso curso, fidelizar clientes, na época era fidelizado. E aí não tinha o que eu fazer. Lógico, aparecia uma coloração para aplicar, aparecia uma coisa mais simples, um tratamento, na época eu fazia muito hidratação com vaporizador, mas aí começou a aparecer muito público masculino, ainda mais sexta e sábado. E aí eu comecei, porque você não tinha mais tempo, a mãe não tinha mais agenda, e eu fiquei, né, mais focado nos primeiros anos da profissão no público masculino. Foi quando ali porque não tinha mais cliente, eu queria ver o faturamento crescendo, porque nossas contas eram muito altas, e eu comecei a me especializar em corte masculino. Na época não existia degradê, igual hoje, mas cortar 40 cabelos num dia, na época era corte social, era maquininha 2 e 3, 2, 3 dedinhos em cima, pezinho, não existia navalha nem nada, lavava o cabelo e finalizava. Então, eu fui me especializar em corte masculino. Aí depois disso, que começou a crescer também o fluxo de clientes femininas, né? Chegando no salão que aí não tinha já um profissional fixo, você ou a mãe, aí eu comecei a atender elas. Aí quando eu comecei a me apaixonar também pelo público feminino, pelo serviço feminino. E antes de ser cabeleireiro, trabalhar na sala da beleza, quando você era criança, tinha algum sonho de trabalhar em alguma profissão? Não,
Não tinha nenhum sonho? Não. O sonho era trabalhar com vocês. Eita, nós, hein? O sonho é crescer junto. Pra quem não sabe aqui, hoje eu tenho 35 anos de idade, vou fazer 36 anos daqui a alguns meses. Mas até os meus 25 anos de idade, ou seja, 10 anos atrás, a conta bancária minha, da minha mãe e do meu irmão era a mesma conta bancária. E da minha irmã também. Só existia uma conta bancária do banco, na época era Banco Real, depois foi pro Banco Santander. Hoje não existe mais Real. E então eu sempre tive o pensamento, crescer médico, crescer. Não, eu queria crescer junto com vocês. Eu fui uma pessoa na minha vida que nunca quis abandonar vocês, nunca quis abandonar a família. Então, se a família seguisse junto, olha, o salão não está mais dando, a partir de hoje a gente vai seguir o segmento. Eu tava junto com vocês. Então, um sonho assim, não tinha. Eu tinha um sonho de a gente crescer junto. E nunca abandonar a essência da família. É primeiro o principal. O dinheiro é o que menos contava. Isso é bem Porque sabe importante, por né? quê? Porque não é sobre dinheiro, Não é sobre dinheiro, né? é sobre família. Sempre foi, sempre foi. E quem tá ouvindo e falando, mas isso aí é sensacionalismo. Não, não é. Quem nos conhece sabe. É bem legal frisar isso aí, que nosso podcast, nós criamos, foi para ouvir história de pessoas, Sim, né? Nós acreditamos que uma pessoa tem uma jornada nessa vida, onde ela aprende, ela erra. Nós somos seres perfeitos que fazemos coisas imperfeitas e muitas vezes pagamos pelas consequências dessas coisas, sim. né? E nesse período que você estava já no salão, você sempre quis ser algo a mais, né? Como o salão era sempre um degrau, você quis estudar. Você acabou de estudo, foi para faculdade. É, Foi onde quase você morreu, praticamente, né? é. Eu sempre, na verdade, até os meus 10, 11 anos de vida, eu nunca fui bem na escola. E eu lembro uma coisa muito importante, e eu gostava de ler livro de piadinha, na época era E eu ia falar isso aí. Ari Era Toledo. bom demais piada sua. Eu gostava de piada, mas é aquelas piadas sujas, né? Suja. Conta do dragão. E aí eu lembro que a mãe chegava do salão, eu tinha 10 para 11 anos, e eu gostava de contar aquelas piadas sujas. E a mãe nunca me repreendeu, nunca. Sabedoria. Sabedoria de mãe, pra você ver como que é, né? E um dia, eu me recordo como se fosse hoje, eu comprava, juntava dinheirinho, moedinha que sobrava do pão, e comprava aquelas revistinhas de piada. E eu fui dar uma piada pra ela que, indecente, pra ela. E aí eu contei a piada, ela não falou nada. Continuou fazendo janta. Cansada depois do salão. E aí eu fui contar de novo a piada pra ela. Falei, ela não ouviu, contei de novo. Ela teve a mesma reação, 0. Quando eu contei pela terceira vez, ela falou, mas eu já ouvi sua piada. Eu falei, mas você não deu risada. Ela falou assim, posso te falar uma pergunta, fazer uma pergunta pra você? Eu falei, pode. Ela falou que isso nunca sai da sua vida, nunca. Ela falou assim, se Jesus estivesse ouvindo essa piada, e ele está ouvindo, você acha que ele vai estar dando risada dessa piada? Ou ele vai estar decepcionado com você? Triste. Eu falei, não entendi. Ela falou, vou falar pra última vez que isso fique gravado na sua memória como se fosse uma tatuagem. Se essa piada que você me fez, você estivesse contando pra Jesus, a não ser pra mim, Jesus estaria triste ou feliz com você? Eu falei, mãe, não tem nada a ver sobre Jesus, não, né? Criança, e fui dormir. E a partir daquele dia transformou a minha mentalidade. Fui pra escola, eu ia fazer uma bagunça, alguma coisa, eu lembrava, será que Jesus está feliz ou triste comigo? Eu ia estudar para a prova. Não vou estudar não, mas será que Jesus vai ficar triste ou feliz comigo se eu estudar para a prova? E aí eu abandonei tudo que eu achava que era errado, que Jesus ficasse triste comigo, e comecei a fazer só que Jesus ficava feliz comigo. E a partir desse momento eu comecei a ser o melhor aluno em sala de aula, o melhor aluno em sala de aula. E aí comecei depois no salão, terminei com 17 anos o ensino médio, 17 anos e 6 meses, porque eu sou de junho. E aí eu fui direto para a faculdade de engenharia química.
onde que eu tinha um amor, ganhei esse amor muito grande devido à química, né, que a gente utilizava ali no nosso trabalho dentro do salão. Fui para engenharia química e nesse período entrou em contato com a gente uma pessoa e falou assim: vocês não querem ser técnicos capilares? Porque ali eu já amava o que eu fazia no salão e amava a química. E aí foi quando começou o nosso projeto, e juntamente com você, para você, tanto que é a parceria entre eu e o Ivan, na verdade a pessoa veio convidar o Ivan para ser técnico. Técnico é viajar o Brasil inteiro ministrando curso para outras pessoas. E o Ivan falou assim: ó, eu vou, porque tinha uma vaga. Ele falou: eu vou, só que eu só vou se meu irmão for junto. Eu não, não vou. E aí, mas só tem uma vaga. Ele falou: então não vou. Aí eu fui com o Ivan, autorizaram. O Ivan, claro, tinha muito mais conhecimento de salão do que eu, mas o Ivan nunca abriu mão. Ele sempre falou: se meu irmão saiu, eu também saio. Foi aonde que depois eu falei: opa, eu tenho que me aperfeiçoar cada vez mais, porque eu não tô mais dentro do salão. Estava, mas muito menos. Eu estou ministrando curso para outras pessoas, então eu tenho que ser melhor naquilo que eu faço, para ensinar as outras pessoas. E foi onde que eu comecei, juntamente com a faculdade, juntamente com isso, a querer fazer o melhor naquilo, inclusive, que eu sou hoje. Não que eu seja bom, não sou bom em nada, bom é Deus, mas sempre tentar melhorar um pouquinho por dia. E esse acidente que você falou, a gente morava em Valinhos, tinha um salão em Valinhos, e eu fazia faculdade em Jundiaí, né? Jundiaí dá mais ou menos quantos quilômetros? Uns 40 quilômetros? Entre 40 e 50, 40, né? 50 quilômetros, Jundiaí. E eu ia de ônibus, porque na época a prefeitura ela pagava o ônibus para ir até a faculdade Uni Anchieta, em Jundiaí, fica beirando a Anhanguera, a rodovia Anhanguera. Mas quando o salão estava muito cheio, não tinha como eu ir de ônibus, porque o ônibus passava muito cedo. Então eu acabava indo de moto. O Ivan tinha uma moto na época, uma 250 cilindrada. Eu emprestava a moto dele e eu ia de moto para a faculdade. E minha mãe nunca gostou de moto. Nunca. Nunca. Mas aquele jovem que, nada a ver, é mais rápido. E uma vez indo pra faculdade, tinha uma prova de cálculo e eu fui de moto pra faculdade, porque tinha muitas clientes no salão, era uma sexta-feira. Eu indo de moto, tava muito trânsito na Anhanguera e eu lembro como se fosse hoje, a rodovia tava parada de carros. E eu no corredor, sei lá quantos quilômetros por hora, eu só olhava pra roda do carro, a roda da moto, e pensava: se essa roda for um pouquinho pra direita ou pra esquerda, imagina, eu vou bater num carro e eu vou morrer. Passou um pouquinho de tempo depois, né? Eu tinha que entrar pela marginal da Anhanguera para chegar até a faculdade. Passei a marginal, que era mão dupla, vai e vem. Uma senhora, Dona Maria José, que era a doutora Maria José, que era uma advogada, 65 anos de idade, com Honda Fit prata. Ela teve labirintite e ela meio que apagou e atravessou a pista. Eu só lembro aquele carro vindo com farol alto, porque já estava escuro. Eu virei a moto de lado, eu bati nesse carro, minha perna prensou entre o para-choque do carro, o capô, porque é baixo, e me jogou a muitos metros de distância. Eu lembro minha cabeça batendo no chão e ralando minha cabeça no chão com o capacete. Você caiu numa ribanceira, na verdade. Caí na ribanceira. Mas eu caí na parte de baixo do asfalto. E aí eu lembro que nesse acidente eu não sentia minha perna, porque eu caí, aí já me imobilizaram e falaram assim: você não vai levantar. E eu não sentia minha perna direita. Não sentia. Eu sentia muita dor no dedinho do pé esquerdo e na perna direita eu não sentia a perna, não sentia nada. Aí eu lembro que nisso, na época eu namorava uma moça, minha primeira namorada. Eu liguei pra ela, porque foi a primeira pessoa que eu liguei. Eu não queria avisar o Ivan e minha mãe. E eu avisei pra ela que eu tinha sofrido um acidente. Ela foi, ligou pro Ivan e pra minha mãe e falou: Ô, o Diego sofreu um acidente aonde? Na Anhanguera. Pronto. Aí De moto de ainda. moto. E não tá sentindo a perna. Eu acho que vai perder a perna. Uma coisa assim. O Ivan saiu correndo pra lá, de carro, junto com a minha tia. E naquela época, naquele momento, eu achei que eu ia perder a perna quando eu não sentia a perna. Quando chegou, na época, o SAMU, na época,
eu perguntava assim, eu tô bem? Ele falou, você vai ficar bem. Eu falei, mas é minha perna tá aqui porque eu não tô sentindo ela. Ele falou, você vai ficar bem. Eu falei, pronto, perdi a perna, decepou minha perna. Aí levou até o hospital lá, graças a Deus, não quebrou nada, só ficou inchado minha canela, não quebrou nada. Inclusive no meu boletim de ocorrência, que depois eu peguei, tá lá, colisão transversal, moto vezes carro, colisão de crânio. Isso foi ah, no dia 18 de agosto de 2009. Eu tinha 19 anos, segundo ano de faculdade. Eita, nós, hein? Mas pra honra e glória de Deus, nunca quebrei um osso do corpo. Bom demais, Deus né? é bom. Eu lembro desse dia com você hoje. Foi um dia difícil. Foi. Mas graças a Deus você tá super bem. Glória a Deus. Não aconteceu nada, né? Graças a Deus. Aí, o pessoal entendeu um pouco mais da sua trajetória, foi pra faculdade. Aí você começou a ministrar cursos e treinamentos pro Brasil todo, né? É, Na área de cabelo. comecei estadual, porque eu era muito jovem ainda, não podia pegar avião, né? Andar de avião para ir para outros estados. Comecei estadual, você já fazia nacional e depois, com a experiência, eu fui para o nacional. Aí começamos a ministrar cursos para todo o Brasil. Tem alguma história legal dessas viagens? Ah, sempre tem, né? Tá contando agora de poucas várias, né? Tem. Tem algumas que fala assim, nossa, essa aqui foi. Isso é uma que eu posso falar, né? Brincadeira. Acho que o maior desafio foi o primeiro curso, né? Em Brasília, talvez. O primeiro Não, curso. foram Então, eu tô vários, né? pensando aqui, esse aqui foi o mais cômico, né? Mais trágico para mim também. Na verdade, quando eu ainda só ministrava eventos nacionais, e o Ivan fazia estaduais, fora do estado. E aí, uma vez, o Ivan ele ia ministrar um curso lá no Senac de Brasília, Distrito Federal, um curso muito grande dentro do Senac, para as professoras, alunos e diretoras do Senac. E é uma referência muito grande. E aí mudou a agenda do Ivan e o Ivan precisou ir para uma feira. E não tinha técnico para ir até esse evento. Aí o Ivan falou assim: não, pode mandar meu irmão, o Diego. O Diego vai. Aí a dona da empresa na época falou: mas ele tá pronto? Tá. E na época eu não fazia mechas, eu fazia, mas eu fazia dentro do salão. Não tinha como explicar o profissional a fazer mechas no cabelo. E também corte feminino era muito devagar ainda, só dentro do salão, porque uma coisa é você saber fazer, outra coisa é você saber ensinar. É totalmente diferente. E eu não sabia, eu morria de medo disso. E aí o Ivan falou: não, ele sabe mais em mechas e cortes. Ah, o Diego domina tudo. E aí o Ivan falou: então ele vai então. E o Ivan não me avisou. Ele falou: ó, o curso ali é só de penteados, é só disso, aquilo. Eu falei: ok, tudo certinho. Ele falou: você vai andar de avião pela sua primeira vez. E aí eu fui. Peguei o avião, né? Tudo bonitão. Chapéu na cabeça, que eu já usava chapéu. Cheguei até o curso, o distribuidor veio me buscar no aeroporto. Cara séria. Foi o esposo dela, da Aracélia. Ele falou: o que você quer almoçar, senhor Diego? Foi que vai almoçar. Eu falei: eu quero no rodízio de peixe. Ele me levou até o rodízio de peixe. Isso era um domingo. Comi, levou para um hotel, fiquei no hotel top. E cursos, né, que são dentro do estado de São Paulo, a gente não ficava no hotel, ia e voltava no mesmo dia. Então fiquei no hotel pela primeira vez, sozinho. E o curso era no outro dia. No outro dia ele foi me buscar no saguão do hotel, foi até o curso e chegou lá e falou assim: e aí, Diego, qual é as mechas que você vai fazer no cabelo das modelos? Qual que é o corte que você vai fazer? Eu falei: mas como assim mechas e corte? O curso não é sobre penteados? Ele falou: não, é mecha e corte, você não viu o script? Aí eu falei: ah, ali, me confundi. E dentro de mim eu queria matar o Ivan. Eu falei: filha da mãe, me enganou, porque quer ir embora. Aí que eu falo pra vocês, muitas vezes o medo bate na nossa porta, a gente quer desistir na primeira oportunidade, sem acreditar e sem confiar no nosso potencial. Cheguei no evento lá, que eu não podia demonstrar isso perto do distribuidor, porque ele estava pagando todas as custas que teve nesse evento, inclusive o evento também. E aí eu liguei pro Ivan na época nem existia o WhatsApp, nada, era só SMS e ligação. Liguei pro Ivan e a ligação era caríssima, né?
Liguei a cobrar ainda no salão. Ele me atendeu. Eu falei assim, ó, pode pegar um avião, um carro, vem buscar agora que eu não vou participar desse curso. Aí ele falou, ó, você tem duas chances. Ou você sai daí humilhado e você não conseguiu, ou você vai pelo menos tentar. Só que você tentando, você pode conseguir. E se você conseguir, você vai começar a dar curso fora do estado de São Paulo. Você vai começar a crescer profissionalmente. Eu também não sabia, eu consegui. Mas por que você não me avisou? Ele falou assim, não te avisei porque se eu falasse pra você, você não iria. E aí eu desliguei o telefone na cara dele. E aí comecei a chorar dentro do banheiro. Mas eu pensei, falei, eu já tô aqui. Tinha umas 200, 300 pessoas me esperando. Que eu era atração especial de São Paulo. Um garoto. Fechei o olho, respirei fundo, fiz minha oração. Falei, Deus, esteja comigo, eu vou lá. E fiz, ficou maravilhoso, as pessoas aplaudindo, os resultados ficaram maravilhosos. E aí eu voltei embora, todo feliz, né? Porque aí deu certo. Aí já era tarde da noite, peguei o avião de Brasília, aí fez uma escala no aeroporto de Galeão, Rio de Janeiro, e depois ia para Viracopos, Campinas. Quando chegou em Galeão, o voo, a conexão atrasou. O que aconteceu? Eu cheguei lá, a pessoa lá do aeroporto do Rio de Janeiro falou assim, ó, o voo atrasou para Campinas, Viracopos e só tem voo amanhã. E eu sem R$1 no bolso. E aonde que eu vou ficar? Aonde que eu vou dormir? Aí tinha uns bancos assim, falei, vou dormir nesse banco. E no voo era 9 horas da manhã no outro dia. Aí eu já triste, já. Aí ela falou, mas fiquem tranquilos, porque na época a companhia aérea, a Azul, vai pagar todos, não sei se era Azul, se era TAM, vai pagar todos os custos de vocês, vocês vão ficar no hotel aqui dentro do nosso aeroporto, inclusive com comida e bebida de graça. Eita, aí já era, hein? Aquele quarto maravilhoso, tinha até cofre dentro do quarto, eu não tinha R$1 pra guardar dentro do cofre. Aí eu lembro, eu já era maior de idade, né? Nem bebia. Mas peguei o cardápio assim, ela falou assim, ó, o self-service é das tal hora até tal hora. Eu falei, não, tomei aquele banho. Na época, foi a primeira vez que eu vi um banheiro com 2 duchas. O banheiro era tudo de mármore. Lembro como se fosse hoje. E aí eu peguei a cartela de bebidas, olhei assim, eu vi lá, dose de uísque. O uísque mais caro que tinha. Liguei e falei assim, fiquei sabendo que na minha hospedagem aqui, por devido ao atraso, tá valendo também a bebida. Ela falou, sim, senhor, tá sim valendo. Falei, me viu uma dose desse whisky. Na época era um Black Label, Gold Label, não lembro. Eu lembro que eu tomei aquele whisky, chegou no quarto, achei horrível porque eu não bebia, deixei tudo lá. Fui almoçar lá no restaurante lá, aí... Deu ruim, né? Deu ruim. Essa história... O caso engraçado. Nunca tinha ido num lugar chique assim, ir no restaurante sozinho. E eu tudo, assim, me achando, né, que tava lá dentro e tal. Tomei uísque, uma golinho, não gostei. Cheguei lá embaixo no self-service, aí tinha o prato maior e o prato menor. E eu lembrei com um amigo meu que falou assim, Diego, você quer ser chique? Nunca põe em quantidade. Sempre porque perto das pessoas que têm dinheiro, você tem que comer pouco. Sempre o menor. Come mais vezes, mas come pouco. Aí eu vi aqueles 2 pratos lá. Eu vi o prato grande e o prato pequeno. Eu falei, vou no prato pequeno, né? Porque eu tô ricão aqui. Não tinha um puto no bolso, mas tava ricão. Peguei o prato pequeno, pus salada, pus um pouquinho só de comida. Sentei na mesa. Tinha 3 talheres desse lado e 3 talheres desse lado. Não sabia nem usar. Aí eu peguei o garfo que tinha assim e comecei a comer. Aí chegou o garçom e falou, tudo bem, senhor? Tudo bem? Quer tomar alguma coisa? Eu falei, eu quero um refrigerante e tal. Ele falou assim, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Ele falou... Por que o senhor tá comendo pires? Eu achei que era Chico tava comendo pires. E aí fiquei morrendo de vergonha. Nem acabei de comer, subi pro quarto e no outro dia vim embora. Mas foi muito bom. Você vê, foi trágico, foi bom e depois foi engraçado, né? E você vê, né? Igual você disse, muitas pessoas pensam em desistir, né? É. E na nossa vida nada foi fácil. Não.
nossa vida o- profissional, nossa Um vida... leão por dia. É um leão por dia. Ou mais. A mãe sempre tinha um ditado, que depois mudou, né? É Era verdade. todos por... Um por todos. Um por todos e todos por R$1. Um por todos e todos por R$1. Aí depois mudou. Um Teve- por todos e todos por 1 milhão. Foi por R$1 não dá. E esse jeito nosso de ver a vida, de levar a vida, com nossas amizades, nossa influência, hoje conhecemos muitas pessoas, vimos muitas pessoas vir aqui contar a história delas, cada um tem uma história diferente e uma forma de ver a vida, né? Verdade. Fomos criados no mesmo cenário, com os mesmos pais, mesma condição financeira, o que um tinha, outro tinha também igual, porém eu penso de uma forma e você pensa às vezes de outra forma, Claro, né? E tá tudo normal. claro. Sempre respeitando cada um os princípios, né? E os valores. Qual que é o valor maior que você acha que você tem? Hoje, É. família. Família, ponto final. Hoje, eu sou casado, tenho 2 filhos, tenho meus pets. Então, eu tenho minha família, sou o provedor da minha família. Então, minha família é o bem mais precioso para mim. E tenho você, a mãe, você, a sua irmã, que são nossos familiares, né? Todos fazem parte de uma família. Então, o bem mais precioso para mim hoje é a família. Se alguém me oferecesse qualquer valor do mundo para abrir mão de um da família, eu disse não, com certeza. E um princípio? Honestidade. Honestidade. Acho que isso não chega a ser nenhum princípio, é uma obrigação do ser humano ser honesto, né? Mas honestidade e caráter. Você não. Porque nós vemos muitas pessoas querer tirar proveito de uma situação. Isso é muito ruim. Não, não pode. Porque nós somos seres humanos, somos iguais perante a Deus, somos irmãos em Cristo. Tanto eu como você, que somos irmãos de sangue, mas tem nossa equipe aqui, são todos meus irmãos em Cristo. E qualquer pessoa que eu conheça ou não conheça no mundo. Então, eu acho que, por mais que eu não conheça a pessoa, mas o amor deve prevalecer. Se as pessoas soubessem disso, não existiria guerra no mundo. Se não existisse guerra no mundo, o mundo seria muito melhor. O que é o amor? Existem 2 tipos de amor. Para mim, 3 tipos de amor. Existe o amor de Deus, que ele é supremo, magnífico. Não existe um amor maior do que o amor de Deus. Não tem como comparar o amor de Deus com nada nesse mundo. Existe o amor dentro do matrimônio, que é o amor entre o casamento. E quando você casa, você se une com uma pessoa e os dois se tornarão uma só carne. É inquestionável, isso está na Bíblia. Então, amor entre o relacionamento. E existe o amor ao próximo. Então, o amor para mim é dividido em 3 partes. O amor a Deus, o amor dentro de um relacionamento, o casamento, o homem e a mulher quando se unem, se torna uma só carne, e o amor entre os seres humanos. E Deus fala isso, né? Fala. E é lindo, né? Esse amor. Tem que ser. Então, Lógico, voltando aqui, né? lógico, você não pode amar todas as pessoas, tem pessoas ali que você tem uma afetividade maior ou menor, só que tem que existir o amor entre essa pessoa. E você tem que pensar que a pessoa é isso e aquilo, mas dentro dela existe um coração, por mais cheio de pedregulho que seja, mas lá dentro tem um coração que vai bater ali. Não existe gente que é ruim sempre, né? Todo mundo tem um lado É bom, lógico, né? a gente vê às vezes muitas coisas acontecendo no mundo hoje, fala, essa pessoa não é ser humano, é um monstro. Então, em algum momento da vida dela, ela se perdeu de alguma forma. Mas eu tenho certeza que ela não nasceu como monstro, ela nasceu como ser humano. Em algum momento da vida dela, por alguma ocasião da vida, que eu não sei, aqui não vou julgar qual seja, ela pode ter se tornado pessoa que realmente se tornou uma pessoa, ou um monstro, ou uma pessoa que não serve muitas vezes para viver em sociedade.
Mas lá dentro existe um coração, existe uma vida. E eu tenho dó dessas pessoas. Não que eu seja melhor que ninguém, não sou. Longe disso, sou muito pecador. Mas às vezes a gente tem que. Eu sei que é difícil a pessoa fazer mal pra alguém da sua família, que você gosta, e você perdoar a pessoa. Eu acho que deve ser a coisa mais difícil do mundo. Mas eu acho que quando a pessoa chega nesse patamar de perdoar até quem te fez mal, eu acho que ela alcançou o céu já. Eita, nós. O que te tira o sono? O que me tira o sono? Pensar que muitas vezes eu não vou ser útil para alguma pessoa, qualquer forma que seja. Como assim? Dentro da minha casa, como um esposo, ou dentro do familiar, dentro do meu trabalho. Eu me sentir que eu não estou sendo útil de alguma forma para a pessoa, isso tira meu sono. Às vezes saber que eu poderia fazer algo a mais e não fiz, por algum motivo, isso me tira o sono. Você é autocrítico? Muito, muito autocrítico. Inclusive, como eu trabalho muito com pessoas, nos cursos presenciais, nos cursos online, esse nosso projeto, eu falo muito. Eu tenho que falar muito. Então, eu sou muito autocrítico, aprendi isso com a nossa mãe, em dicção. Então, eu sou muito autocrítico em dicção. Não sei se isso chama perfeccionista ou perfeccionismo ou não. Então, se você vê muitas vezes eu falando uma palavra num curso meu, eu falei a palavra errada, eu não deixo passar. Se eu verifiquei que eu falei a palavra errada, eu volto e falo mais uma vez a palavra. Não sei. É uma autocrítica minha. E eu procuro também sempre, muitas vezes, ser melhor que às vezes. Nós não estamos no dia bom, nós trabalhamos muito, você sabe disso. Geralmente a gente acorda às 5 horas da manhã, vai até meia-noite, 1 hora da manhã, semana toda. E muitas vezes eu acabo sendo bravo com algumas pessoas ali, né? Porque muitas vezes por causa do cansaço. Mas eu acabo sendo autocrítico, falo, nossa, eu não podia falar isso com aquela pessoa. Então eu volto atrás, seja qual pessoa que for, eu mando mensagem pra ela, ligo pra ela, falo assim, me perdoe. Sou Diego, mas você não foi assim comigo não. Falar, mas eu senti que eu fui, então me desculpe por algum motivo. Isso é bem bacana falar. As pessoas serem gentis, né? Nós sempre, às vezes, procuramos pessoas gentis para estar perto de nós, né? No nosso dia a dia. E nem sempre na vida é assim. Nós tivemos professores que foram firmes ali, né? Mas onde nós aprendemos muito. E aquelas pessoas que geralmente te cobram bastante, falam assim, não, isso está errado, faz isso. Eu, às vezes, eu sozinho, na viagem, no carro, paro a pensar assim, nossa, devia ter ouvido mais meu pai. Devia ter ouvido ele para não ter feito tatuagem, devia ter ouvido ele para não ter estudado mais, devia ter ouvido ele para ter esperado mais tempo me relacionar com as pessoas, devia ter ouvido mais. E muitas vezes nós não ouvimos os pais, porque nós sabemos sempre que, né, comigo vai ser diferente, comigo não vai acontecer, comigo não tá tudo bem. E você saiu muito cedo de casa, É, né? Hoje nós vemos os jovens, você saiu de casa com 18 anos. 19 anos. 18, 19 anos. É. E já foi cuidar da sua vida, do seu carro, da sua casa, das contas. Um menino de 19 anos assumiu uma responsabilidade dessa. Hoje, esse ano passado, você acha que você devia ter esperado um pouco mais? Ou não? Assim, não. 2 pontos ali. Sair de casa mais cedo me fez ter responsabilidade mais cedo. Isso é bom. Só que se não fosse por essa questão, falar assim, você sairia da casa dos seus pais mais cedo? Não, eu estaria na casa dos pais até hoje. Nunca sairia. Inclusive, casa de pai e mãe é bom demais. Nosso pai faleceu vamos completar 7 anos, no dia 1º de março. Faleceu em 2019, então eu teria curtido, parece que a gente curtiu bastante, mas eu teria curtido ele muito mais. Por esse motivo, eu sinto falta. Agora, no meu caso, pelo amadurecimento que eu tive sozinho, foi muito bom.
Uma coisa que eu admiro você como irmão, de verdade, a sua honestidade, seu caráter, sua lealdade com as pessoas e também que você tem no coração de ajudar as pessoas. Você até choro. Você nunca pensou em você, você sempre pensa em É, mim, na mulher, nos filhos, nos amigos, na mãe. Você não é aquela pessoa, vou comprar isso aqui pra mim. não. Ainda brinco com você, vai lá, compra isso. Não. Você, Hum. você sempre é o provedor de todos. E você nunca pensa em você. E isso que você tem é realmente único. Eu vejo nos projetos sociais que você ajuda os profissionais, você corre atrás, você vai atrás de um benefício e fica dias brigando e falando. É que muitas das coisas que as pessoas veem em você, não imagina quem você foi, o que você passou e o que você faz por elas, né? E vendo hoje você, meu irmão, eu sou grato a Deus e ter irmão que nem Eu que sou você, grato. Mas é isso de mesmo, verdade. porque eu sempre fui uma pessoa que eu sou zero materialista. Zero, 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 zero. Pra mim, se eu tiver 2 tênis, uma pessoa me pedir um tênis, pode pegar. Mas se eu tiver um só, não vou nem emprestar, né? Então a pessoa sobe com o meu tênis, eu vou ficar sem. Se eu Mas já tiver. chegou o caso de você dar o tênis também, É, dar a já roupa e voltar de aconteceu. cueca embora. Deu. Eu só tenho 10 camisetas, me deixa só com uma, duas, o resto pode levar. Então eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu não sou apegado a bens materiais. Se eu tenho um carro hoje, amanhã eu preciso vender, comprar outro carro, tudo bem. Tem pessoas que não têm. Pra mim, eu penso assim mesmo. Então, eu sou uma pessoa assim que, eu vou ter 10 perfumes. Não, eu tenho um, dois perfumes ali, que às vezes eu ganhei de presente, que tá ali. Mas se uma pessoa estiver precisando também, pode usar. Eu não ligo pra nada disso, não. Eu acho que, e depois que nosso pai morreu tão cedo, eu acho que isso aflorou ainda mais. Eu acho que, lógico, não é que a gente tem que se abrir mão de tudo, eu vou doar tudo pros outros. Não, não é assim. Mas eu acho que você ser apegado muito a bens materiais ali, a nossa vida não tá aqui. Hoje eu entendo isso, que você vai chegar até esse ponto, a questão da religiosidade. Então, nossa vida não tá aqui. É passageiro. Tem pessoas que falecem com 100, 102 anos, 105 anos. Tem pessoas que falecem com 80. Tem pessoas que, crianças que falecem com 2 anos, 1 mês de vida, no parto. Nosso pai faleceu com 58 anos de idade. Então eu não sei como vai ser o dia da manhã. Então por que eu tenho que juntar tesoura nessa terra? Meu tesouro eu tenho que juntar no céu. E eu tenho que ser bom nessa vida para um dia chegar no céu, né? Não é só falar, eu fui bom, fui bom, fui bom, porque se um dia eu partir desse mundo aqui e Deus olhar pra mim e falar pra mim assim, ó, eu não te conheço, eu acho que aí vai estar duro. Então, acho que nessa vida aqui, por mais que sejamos pecadores, a gente tem que fazer as coisas boas, não se apegar a nada. Tem que ter aquilo que Deus te dá, lógico. Eu quero muita abundância de Deus na minha vida, até para ajudar outras pessoas. A gente tem que cuidar daquilo que nós temos. Mas se uma pessoa precisar, por que eu vou juntar muitas coisas e tem pessoa que está precisando e não tem? Tem lógica disso. Doe, ajude, compartilhe com as pessoas ali e junte tesouro no céu e não na terra. Isso é bem bacana você falar, porque às vezes a pessoa, a família, que é o bem mais precioso que Deus poderia deixar para nós, que é a família. É Deus sobre todas as coisas lá em cima, depois a família, os irmãos, amar uns aos outros, né? São os mandamentos, né? No cristão segue o dia a dia. E naquela fase que você falou, né? Você parou de ler aquelas revistinhas, você ficou assim querendo ter a proximidade, a intimidade com Deus muito forte durante muitos anos. Muito. Até meus 18 anos de idade, eu queria muito. Muito, né? Depois conheceu mulherada, ferrou. Depois aí você é jovem, né? Não escuta pai e mãe, aquela fase rebeldia, aí vai pra Namoradinha. namoradinha, balada, e aí começa, né? E são as brechas assim, que o mundo ele é muito, né? Ele dá muitas oportunidades para nós, né? É. E é bem bacana falar isso, porque através da sua, independente do que aconteceu lá, e a gente acaba se perdendo no meio da bagunça, das festas,
Você nunca perdeu a fé e nunca deixou de pedir pela família, agradecer a família. Nunca. E o bacana é que você é exemplo dentro da família nossa. Sou nada. Não, é exemplo. Sou não. E você é uma pessoa que procura Deus todos os dias. Tem um lema meu e seu, que é tudo dai graça. Tudo. Momentos bons, momentos ruins. Deu ruim da graça, furou o pneu do carro, bateu, capotou, tudo dá graça. Ganhou alguma coisa da graça, Perdeu da graça. tudo agradece, né? E a sua rotina hoje, tudo começa primeiro com Deus. Eu, de 4 anos pra cá, eu tomei a iniciativa de todo dia buscar Deus de uma forma diferente. Porque muitas vezes eu acordava, ia trabalhar, voltava, filho, esposa, todos os comprometimentos do dia. Na minha cabeça eu não tinha tempo para buscar Deus, né? Lógico, buscava de uma forma, mas eu sentia sempre que estava faltando algo. E há 4 anos atrás, eu falei, não, se eu tenho tempo para trabalhar, se eu tenho tempo para tomar banho, se eu tenho tempo para dormir, se eu tenho tempo para cuidar dos meus filhos, se eu tenho tempo para ficar com a minha esposa, eu tenho tempo para buscar Deus todos os dias. E aí eu comecei a ir para a igreja todos os dias. Então, o meu dia, só de sábado, caso eu durmo até um pouco mais tarde, mas de domingo até sexta-feira, o meu dia só começa depois da igreja. E algo que realmente mudou, né? Não é porque eu vou pra igreja todo dia que eu sou santo, tá? É santo, vai pra igreja todo dia. Não. Quem vai que mais precisa, né? Quem mais vai pra igreja é aquela pessoa que mais precisa. É o mais necessitado. Esse caso sou eu. Então, isso transformou minha vida. Espiritualmente, foi algo surreal. Porque antigamente eu acordava bem, ia trabalhar, o dia fluía. Tem dias que nós não acordamos bem, estamos com problemas. Aí seu dia não flui. E aí você acaba talvez magoando uma pessoa que não devia magoar. Seu dia fica um dia instável. Mas se você for todo dia buscar Deus antes de começar o seu trabalho, buscar a presença do Senhor, né? E trazer Ele para você, eu acho que isso é surreal. Então, eu sou católico, não critico nenhuma religião. Eu acho que cada um tem a sua religião, cada um tem a sua fé. Minha fé não é melhor que a de ninguém, mas já fui para a igreja evangélica também no começo do meu casamento, mas eu me identifico com a fé católica. Então, o meu dia começa hoje com a Santa Missa, todos os dias. E isso faz muito bem para mim, porque o dia que eu acordo bem, eu fico mais feliz depois da Santa Missa. O dia que eu não acordo bem, não estou bem, eu saio de lá renovado. Porque a gente vai lá não é para ver pessoas, a gente vai lá para ver Deus, conversar com Deus, Sentir Deus, né? sentir Deus. Isso é bem bacana falar, porque você sempre me chamava. Quem você Todos os disse, dias. todos os dias. E você não desistiu de mim. Você ficou 1 ano chamando eu, vamos, vamos, vamos. Até que eu falei, não, vamos. E todo dia é muita coisa. Todo Não, dia. você falava que eu ia pra igreja todo dia, eu queria ser santo. Tem pessoa que quer ser santo e ir pra igreja Não, todo mas é o dia. julgamento que tinha. É Eu lógico que falava assim, tinha. não, vamos pra missa todo dia, faz bem. Não é que a gente é melhor que ninguém pra missa todo dia, mas vai ser bom pra gente mesmo, a gente tá lá pra ver Deus. Deus não ajuda a gente todo dia? Deus não dá alimento pra gente todo dia? Deus não perdoa a gente todo dia? Deus não é bom com a gente todo momento? Então vamos uma missa todo dia. É 1 horinha só por dia. Na verdade, a missa pela manhã de semana são 45 minutos, né? 45 minutos. Se você não tem isso pra Deus, e aí, lógico, é a procrastinação, né? Não vou, um dia eu vou. Eu falei, aí um dia eu cheguei e dei um checkmate nele. Eu falei, vamos fazer o seguinte, então? Você vai comigo uma semana. A semana toda, todos os dias. Se você não sentir a vontade de voltar, eu paro de ir. E aí, demos a mão, ele falou, a partir de amanhã a gente vai. E a partir disso, ele nunca mais parou. Hoje, às vezes eu tô meio cansado e falo, não, bora pra lá. Hoje ele que me puxa. Isso é bem bacana falar para as pessoas a prioridade da nossa vida. E muitas das vezes, o mundo é, que nem eu disse aqui com o Diego, nós sabemos bastante sobre isso, o mundo é muito atrativo pra gente fazer coisas do mundo. E
E eu tinha esse, o Diego falou mesmo, falou assim, ah, não, tinha muita coisa pra fazer, tinha um trabalho pra fazer, tinha muita coisa pra fazer. Eu falei, isso vai me atrasar, eu vou na missa, depois meu dia não vai render. Ao contrário. Uhum. Hoje eu faço o dobro que eu fazia antes. Meu dia flui muito bem. Hoje, como o Diego disse, muitas pessoas sofrem com ansiedade, depressão. Eu tive depressão muito forte durante anos. Tomei muitos remédios. Já vou contar minha história, que é muito grande. Mas hoje eu vejo que as pessoas que realmente entregam ali o seu dia, começa o seu dia bem, procura ali, respira fundo e começa o dia flui, as coisas fluem, coisas boas acontecem e vale muito a pena, Nadir. Com certeza. Busca Deus, em primeiro lugar. Quer ver sucesso na sua vida, em qualquer pilar da sua vida? Você tem que seguir ali duas coisinhas. É amar a Deus sobre todas as coisas e amar nosso próximo como a nós mesmos. É fácil? Claro que não. Nós somos seres humanos perfeitos que fazem coisas imperfeitas. O tempo todo. E tem O que se tempo todo. vigiar, né? E como diz a irmã Luísa da igreja, sejamos fiéis a Deus todos os dias, todas as horas. Ponto final. E a gente sempre brinca na hora que acaba a missa que a missa começa, né? Nós perguntamos, tem a irmã Luísa lá, que ela participa da Santa Missa há 65 anos. Ela é uma religiosa, né? E uma vez eu falamos para ela assim, irmã, ela falou, é uma pessoa que há 15 anos atrás ela ficou cega e ela busca a Deus do mesmo jeito. Nunca Ela reclamou. tem quase 90 anos de idade, 85 ou Ou 87 seja, anos de idade. E ela busca a Deus todos os dias, todas as horas. Diz que ela é a primeira a acordar 4 horas da manhã, a última a dormir, sem enxergar nada. E aí a gente vê que ela enxerga não é com os olhos humanos, ela enxerga com os olhos espirituais. Então é um exemplo pra gente. Uma vez eu perguntamos pra ela, falei, irmã, nossa, a missa acabou, foi linda. Ela falou, você tá errado. A missa começa agora. agora. Então a missa só começa depois da missa, porque tudo que você aprendeu ali, você vai levar pro seu dia a dia e praticar durante o seu dia a dia. Isso é É bem isso aí. bonito, né, Di? Eu acho que um dos pilares da nossa família ser assim é a questão da religiosidade que nós tivemos. Agora muito mais forte, né? Trazendo isso para o nosso dia a dia, para nossos amigos, entregando realmente nosso dia e a nossa vida flui, né? E vai fluindo e tudo vai acontecendo. É, Inclusive o seu casamento, né? vou casar agora, Quantos anos com a Santa Talita, né? muitos anos já, desde 2011 nos conhecemos, depois a gente casou em 2014, não nos casamos no papel, e aí, na minha religião, na religião católica, eu não posso comungar, eu tenho a primeira comunhão, né, estou fazendo o crisma, mas eu não posso tomar a comunhão, porque eu vivo uma vida de casado, mas não sou casado na igreja, então eu vivo em pecado mortal, né, então depois de 3 anos, eu com minha esposa sentimos no coração, falei, não, a gente tem que seguir certinho. Casamos há algumas semanas no cartório. E agora, dia 28 desse mês, vou casar na igreja. E graças a Deus, vou comungar do corpo e o sangue de meu Senhor Jesus Cristo. E até me emociono nisso. E todos os dias, quando eu estou na missa, é, eu vejo as pessoas se levantarem para tomar o corpo e o sangue de Cristo. Quem é católico sabe o que eu estou falando. Quem é evangélico é a Santa Ceia. E eu tenho só uma inveja na minha vida. Eu tenho inveja de quem levanta para tomar o corpo e o sangue de Cristo. Eu não posso comungar do meu próprio Senhor. E desde que eu marquei o casamento, eu conto os dias, mano. Tá chegando. Tá. Hoje eu cheguei na hora da comunhão, eu falei, Senhor, eu não posso ir na comunhão do Senhor, mas faltam 24 dias. Amanhã eu vou falar, Senhor, faltam 23. E
Lógico, eu tenho os dias mais lindos da minha vida, esse meu filho nasceu, mas eu acho que a hora mais linda da minha vida, o dia mais feliz da minha vida, sobre todos eles, vai ser no dia 28 de fevereiro, quando eu comungar do corpo e sangue do meu Jesus Cristo. E é ali que eu acho que tudo aquilo que eu faço todos os dias, por mais que seja pecador, eu vou sentir a presença do meu Deus muito maior. Então, vai ser o dia mais feliz da minha vida. Inclusive, eu até falo para as pessoas, lógico, eu não sou exemplo para ninguém. Eu sou muito pecador, muito errado. Se eu vou na igreja todo dia, não é porque eu sou melhor que ninguém, pelo contrário, né? Assim como o Frei Gilson fala, as pessoas que rezam o rosário todo dia, vai para missa todo dia, é o que mais precisa do Senhor. E eu me vejo assim, eu sou mais pecador. Por isso que eu vou mais. Não é que eu sou melhor que alguém, porque eu vou todo dia. Então, se você tá errado ali com Deus, independente da sua religião, se acerte com o seu Senhor. A gente nunca sabe o dia, a hora que a gente vai partir. Ninguém nessa vida é eterno. Uma hora, esse corpo carnal, ele vai morrer. Só que dentro de nós existe um espírito. E esse espírito, ele nunca vai morrer. E a gente tem que entregar esse espírito para alguém. Então, para quem que eu estou entregando meu espírito? Se eu morrer amanhã, para onde eu vou? Você tem medo da morte? Hoje não. Eu só pedi para Deus uma coisa, que eu não morra antes de eu comungar. Isso eu faço pedido para Deus desde que eu comecei para Santa Missa todos os dias. Mas, Senhor, eu não tenho medo de morrer. Então você não vai comungar, não, hein? Mas eu falei, Senhor, se chegar a minha hora, antes a gente nunca sabe a Nunca hora, sabe a hora. eu não quero morrer, essa vida é maravilhosa, mas que não deixe eu morrer sem eu comungar do seu corpo e seu sangue. Eu acredito na Bíblia que fala, né? Quem come, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem outra parte que fala, quem come desse pão e bebe desse vinho terá vida eterna. Então eu acredito nisso. Mas medo da morte, não, quero viver muito, que Deus me abençoe com muita longevidade de vida. Até porque eu tenho uma família, tenho um filho para criar. Não quero que meu filho fique sem minha presença, mas quero que o Senhor me dê muita vida, ainda mais para cada dia, por mais pecador que eu seja, eu conseguir ali aos trancos e barrancos, eu conseguir tentar ser um pouco melhor. Não somente para mim, mas eu acho que eu tenho que deixar um legado pro meu filho. Que adianta nessa vida eu ser bonzinho para mim, eu quero ser bonzinho para mim, e se um dia eu morrer, eu não deixei exemplo nenhum pro meu filho. E aí? Que vai acontecer com eles? A geração deles vai parar? E depois que eu for, pela lei natural da vida, eu vou antes que eles. Então eu tenho que deixar um exemplo para eles. Um legado. E quando eles tiverem filhos, os filhos deles vão deixar exemplos para os filhos deles. Então, se eu não for uma pessoa boa de exemplo nessa vida aqui, eu acho que eu vou parar quantas gerações? Isso não é justo. Assim como meu pai e minha mãe me deu um exemplo muito grande, eu tenho que ser pro meu filho também, os dois filhos. O que nós vemos hoje é uma briga muito constante, né? Um preconceito entre religião, entre política, entre tudo. É, As pessoas elas estão de uma forma impaciente, elas estão armadas sempre para às vezes atacar outra pessoa. Cada um criou-se um idealismo sobre uma situação onde um acaba atacando o outro, né? Falando de religião, brigando. Antigamente se falava assim, sobre time de futebol, meu torço para aí tinha aquela discussãozinha de time, mas era sadio, alguns, né? E era errado, um pouco violento, mas era uma coisa de brincadeira entre a família, entre os amigos. E vivemos num período que a tolerância entre as pessoas estão cada vez mais difíceis, né, a convivência, né? A pessoa já te vê de uma forma diferente, a pessoa já ela não entende a sua necessidade, nem se tem as suas necessidades de receber o corpo e o sangue de Cristo. Outras pessoas têm a necessidade de uma igreja evangélica e outras religiões. Cada ser humano, ele é único. Nós sempre falamos isso, né? Cada ser humano é único
tem uma forma de ver a vida. E tem algo que é bem legal falar. A gente sempre brincamos sobre um copo de água. O copo de água, se tiver na metade, certinho. Para algumas pessoas ele vai estar quase cheio e para outras pessoas quase vazio. E está tudo certo, né? Claro. Cada um vê de um jeito. Qual que é a sua essência de vida? Eu acho que você falou sobre religiões, política e futebol, acho que cada um tem a sua e uma pessoa tem que respeitar a outra e ponto final. Ah, sou católico, outra pessoa é evangélica. O que que muda isso na vida de alguém? Ah, uma pessoa torce por um time, outra pessoa torce por outro time. E daí cada um tem a sua religião, cada um tem a sua política, cada um tem o seu time de futebol. Eu acho que as pessoas devem respeitar isso uma das outras e não brigar. Uma coisa que nós falamos nos nossos cursos, no nosso projeto de cursos gratuitos voltados para a área profissional, é cada um tem a sua religião, política e futebol. Aqui a gente nunca vai falar sobre isso. Estou comentando hoje aqui, isso é o nosso canal do podcast, sobre a minha história de vida. Mas eu chegar até uma pessoa e falar assim, olha, eu sou melhor que você porque eu sou isso aqui. Não, não sou. Cada um tem o seu ponto de vista. E eu tenho que respeitar aquela pessoa. Se o ser humano aprendesse a respeitar o outro, não existiria guerra, não existiria briga entre religião, não existiria briga entre política, entre times de futebol. Um só tem que respeitar o outro e ponto final. É o respeito. Muitas vezes o que é bom pra mim não é bom pra você. E como você disse, tá tudo bem. Faz parte, né? Faz parte da vida. A vida é um grande jogo, né? É um jogo. Eu sempre brinco com a mãe de manhã quando a gente vai pra academia. Vou lá acordar ela, bater um pouquinho, falo, vamos pra academia. E sempre falo pra ela todo dia: mãe, estamos no jogo ainda. Vamos agradecer ao Papai do Céu, porque ele confiou em nós mais um dia, não nós nele. Quem somos nós para acreditar nele, né? Ele confia na gente e dá mais um dia de vida. E sempre com alegria de estar ali, naquele momento, de manhã com a mãe. E sempre falamos sobre família, sobre a nossa família, a união da nossa família. E você, por ser o nosso caçula, né? Raspa do tacho. A raspa do tacho, passou por muita coisa no começo, quando era criança. Teve uma pneumonia, lembro que fosse hoje, ele ficou 40 dias internado. E todo dia eu comprava algo na mercearia, as coisas e deixava lá no quartinho para quando você chegasse. As balinhas. As balinhas, os doces. E assim foi criada nossa amizade. Desde o princípio, né? Essa amizade que foi criada. Hoje você está formando sua família, vai casar, vai seguir, já segue, né, o seu caminho. Mas uma coisa que eu acho que é muito importante todo mundo conhecer o Didi, e eu fiquei pensando assim, chamava você de Manito, Mano, aí em algumas situações Didi. Aí eu sozinho pensando assim, eu falei, quem chamava ele de Didi? Era o nosso pai. É. Ai, o Didi, ligava o Didi, sempre era o Didi, né? Qual foi e qual é a maior lembrança que você tem do pai? Do ensinamento que ele deixou pra você? O pai da família, né? O pai era um churrasco. O churrasco? O pai, depois de nós casados, o pai ligava pra gente, falava assim, no sábado sempre, vamos assar uma carninha amanhã em casa? Eu falei, vamos, pai. E eu não me lembro um dia falado, não, pai, a gente não vai. Não, independente do que tivesse, marca porque amanhã tem um churrasco na casa do pai. Eu falei, pai, o que eu preciso levar? Ele falou, se trouxer alguma coisa aqui em casa, eu nunca mais olho pra sua cara. Sou seu pai, rapaz. Até o dia que eu morri. E ele comprava aquelas peças de carne, lembra? De contrafilé. Peça grande de carne. E a gente chegava pro churrasco, ele colocava na churrasqueira a peça inteira. E quando a gente ia servir o almoço, ele colocava a peça inteira da carne no nosso prato. Aí eu falei, pai, pelo amor de Deus, é muita carne, tá a peça inteira aqui. Ele falou, aprenda uma coisa aqui nessa vida. Seu pai tá aqui, o seu pai te ama, o seu pai nunca vai deixar falta nada pra você.
Seja assim com a sua família também. Generosidade. Gênero sempre foi generoso, pai, né? Sempre. Então eu lembro do pai disso. Generosidade. E qual foi o maior O pai legado era o maior provedor. do provedor? Mãe, claro, mas o pai na figura paterna era o provedor. E qual é a sua maior lembrança no legado da mãe agora? É A difícil falar da mãe, mãe, cara. mãe é mãe, né? Não é A mãe. mãe é amiga. A mãe é a maior parceira que alguém pode ter nessa vida. Mãe é a base hoje. Sempre foi, né? Mas depois que o pai morreu, faleceu, eu fico mais ainda. A mãe é nossa princesa, nossa rainha. Nossa mãe é. E fazer inveja pra quem tá assistindo. Eu queria que todo mundo tivesse minha mãe. Minha mãe, aonde que ela vai, a pessoa chama ela de mãe. É aquela pessoa única, sem igual. Eu acho que Deus foi muito bom com a gente de dar uma mãe tão especial. Por mais que eu acho que a gente não mereça, mas Deus foi bom demais. Só isso. Gratidão a Deus por ter dado uma mãe tão boa. E palavra pra descrever minha mãe. Não sei todos os adjetivos positivos do mundo. Todos. Sem exceção. A mãe sempre foi parceira nossa, Mãe, trabalhou com a gente a vida toda, ensinou muito de nós. É teimosa pra caramba. teimosa. Ele tá É, ficando mais velhinha, tá ficando mais teimosa ainda. tá, bem jeito. Mas, brincadeira à parte, ela é o nosso norte, né? É. Em Sempre. tudo, né? Em orientação, Tudo em que a gente vai tudo. fazer na vida, mãe, o que você acha? Ela fala sim ou Sabedoria, não. né? Se ela falar não, não faz. Se ela falar, filho, vai, vamos. Parte. E Ela se é a nossa você, bússola. e se você tivesse que deixar falar, conversar com o nosso pai, fazer uma pergunta pra ele, faz quase 7 anos que ele faleceu, o que você perguntaria pra ele? Ah, eu deveria perguntar por que ele faleceu tão cedo pra gente. Mas eu sei que isso é um propósito de Deus, então não seria muito errado perguntar isso. Mas se eu pudesse perguntar algo, eu acho que eu não perdoaria, eu não perguntaria nada, eu só afirmaria. Obrigado por ser o melhor pai do mundo. Obrigado, pai. Te amo. Ele faleceu tão rápido. Eu senti uma dor na barriga, foi pro hospital e faleceu. Sem estar doente, sem nada. Então a gente não teve tempo de conversar muito com ele. Eu não tive. Então eu não perguntaria, eu afirmaria. Falar, pai, eu te amo. Obrigado. E que um dia eu seja um pouco do que para meus filhos como você foi para nós. É isso. Obrigado. Saudade dói, né? Você tá louco. Eu não gosto nem de pensar. Quando eu penso que o pai faleceu na minha cabeça, a gente tá viajando, que a gente tem um tempo maior assim no carro, que tá mais tranquila a cabeça, isso já começa a me dar uma dor, um aperto no peito, mais que nós saibamos que essa vida não é eterna, né? Mas a gente, como ser humano fraco, a gente não consegue se desprender, até pela saudade. E eu fico pensando assim, nossa, o pai faleceu, mas por quê? Aí eu falo, eu já mudo de assunto. Falo, não, faleceu não, o pai só foi. Aí na minha cabeça, eu acabo criando um programa na minha cabeça sempre, falo, o pai foi viajar. O pai foi viajar, ele tava me esperando lá. Então um dia eu seja tão bom quanto ele pra chegar no mesmo lugar que ele chegou. Ponto final. E aí eu tenho na minha cabeça isso. Então, eu acho que depois que o pai faleceu há 7 anos, foi a primeira vez que eu choro hoje. Eu não penso que ele foi. Ele só foi viajar antes do que nós. Só isso. Eu vou começar a chorar aqui, eu sou mais chorão que você, Ah, aí já não. ferrou já. Eu vou E ficar olha que tudo eu, ranhento e aqui, olha que não quem me tem jeito. conhece sabe que o Diego aqui não chora por nada, viu? Não chora por nada, Mas é né? difícil a gente lembrar lá de trás e vindo, né? Vindo atrás da nossa história, né? Você tá louco. Por isso que as pessoas sentam aqui e choram. A maioria, 99% chora. Bastante choram, porque é legal a pessoa deixar o Agora eu sentimento estou vir. entendendo. Tá, né? Tô. Porque é legal entender a nossa trajetória É, de essa vida, vida. né? E os porquês, os nãos, a forma que como nós lidamos, às vezes, com a situação e dá um rumo totalmente diferente para nossa vida, né?
E você sempre escolheu estar ali comigo, estar ali com a mãe, estar ali conosco. Nunca abriu mão de talvez ter um sonho paralelo e seguir sozinho. Sempre foi Junto, família. Tem família junto. junto. E Tamo junto até o fim. estamos até o fim, não tem jeito não. Acabou. Agora, se você tivesse um superpoder, tentar os pessoal, né? É. Qual seria seu superpoder? Se eu tivesse um superpoder, Não pode ver os outros pelado. eu acho que se eu tivesse um superpoder seria. É difícil a pergunta, a gente faz para os nossos convidados aqui, mas é É difícil. difícil, né? Muita coisa passa na cabeça, né? Ser invisível, poder voar. Se eu tivesse um superpoder, seria o poder de transmitir alegria para as pessoas onde eu passar. Foi isso. O sorriso bonito que você tem. Vocês. É alegria. Igual veio aqui uma das nossas convidadas, aqui a esposa do Jonas, a Tera, ela falou, pô, se tivesse superpoder, ela falou seria o sorriso. No dia eu não entendi, mas pensando aqui, isso é verdade. O sorriso contagia as pessoas. Me traz Inclusive, alegria. tem vídeos na internet que todo mundo dentro do ônibus, cansado, lotado do ônibus, todo mundo triste, bravo. Uma pessoa entra no ônibus e começa a dar gargalhada, 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 sem motivo nenhum. Uma pessoa começa a dar risada, outra pessoa dá risada, outra dá risada. Então, Tera, nossa convidada, tô junto. Vai ser o seu poder de transmitir sorriso para as pessoas. E se você pudesse conversar com uma pessoa, viva ou morta, quem seria? Olha, meu primeiro pensamento seria Deus, né? Jesus. Mas com esse corpo humano que eu tenho aqui, pecador, eu acho que não seria possível. Como disse o Padre Eduardo, né? O poder e a glória de Deus é tão grande que nosso corpo humano não resistiria a chegar próximo à glória de Deus. Então, eu conversaria com o Pai, com certeza. Conversaria muito com ele. O Didi, né? Eu perguntaria se hoje, se ele pudesse estar me assistindo num filme, se ele sentiria desgosto ou orgulho de mim hoje. Isso que importa. Forte, hein? É. Se sua vida fosse um filme, como chamaria esse filme? Ah, as loucas aventuras de Ivandir. Um filme seria, não sei, teria como pensar. Não tem, né? Se você fosse um super-herói, qual super-herói você seria? Ah, como diz meu filho Pietro, né? Mais novo, ele fala, pai, você é o Hulk. Então seria o Hulk. O Hulk? O Hulk. É porque ele é homem de ferro, né? É, ele fala que ele é homem de ferro e eu sou o Hulk, que é o forte. É sempre por causa do gordinho, né? Então ele fala assim, é mais grandinho é o Hulk. Eu seria o Hulk. É... Um prato preferido. Feijão. Sou apaixonado, amo cozinhar e o prato que eu mais gosto de fazer é feijão. Mas como assim fazer feijão? Tudo que é jeito de feijão. Feijão branco, feijão vermelho, feijão fradinho. Eu amo fazer feijão, colocar carne no meio, linguiça. Aí você tira o feijão e come carne. Não, mas o feijão que eu gosto não é do caroço do feijão, eu gosto do caldo. Com os condimentos que eu coloco. Então, mas seria o feijão, que dá o gosto ao caldo. Um hobby. Um hobby, cozinhar. Sem sombra de dúvida. Um estilo musical. Hoje, amo sertanejo, né? Amo sertanejo. Só serão dois. Seria primeiro as músicas, os louvores a Deus e o sertanejo. Um ator. Um ator, Pode ser um artista também. eu não sou muito ligado em televisão, então um artista, não sei. Um Tem nenhum artista, artista que queria conhecer? um artista, uma pessoa que eu tenha coragem, vontade de conhecer muito, já partiu também, seria o Cristiano Araújo. Eu amava aquele rapaz.
Cristiano? Na verdade, a gente pegou mais gosto ainda pelo sertanejo, foi com ele. E eu ganhei uma camisa dele, hein? Entendeu? Conheci ele quando tava começando. Tava lá em Cuiabá, né? Goiânia? Goiânia, perdão, Goiânia. Goiânia. Uma cor. Preto. Você é all black, né? Eu gosto com roupa preta, porque o gordinho gosta de usar preto, que aí dizem que tá parecendo mais magro. Mas não tá mais funcionando. Eu acho que tem que usar usar- listrado. Eu tenho que usar transparente. Invisível. Eu acho que tem que usar listrado, Dê. É. Diz que emagrece, não, aí né? não pode. Aí diz que vai ser cor sim, cor não, né? Aí é complicado. Praia ou chácara? Chácara. Fazenda, as coisas. Chácara. Sol ou chuva? Chuva. Quente ou frio? Temperatura do ambiente. Quente. Quente? Quente. Calor. Ninguém gosta do frio. Esse negócio de falar assim, eu amo o frio. Isso é mentira. Você gosta do frio? Então quando tiver no inverno, aquele 0 graus, 3, 5 graus, arranca a roupa e sai na rua, pelado ou pelada. Aí você vai ver. Eu amo frio, mas aí se enche de roupa bonitinha, confortável. Não, então não. ninguém gosta do frio. Não gosto. Nós gostamos do calor, né? Um sonho. Um sonho. O maior sonho da minha vida foi um dia que meu filho chegou pra mim e falou assim, pai, eu quero ser padre. O filho mais novo, o Pietro. Então, pra mim, se eu pudesse ter um sonho, seria ver meu filho como padre, como religioso, levando a palavra de Deus para os 4 cantos do mundo, onde Deus colocar ele. Viver a vida servindo a Deus. Esse seria o meu sonho, se for a vontade de Deus. Um lugar onde você quer conhecer. Um lugar, acho que poucos lugares que eu não conheço do Brasil, mas um lugar que eu quero conhecer é Salvador. Não conheço Salvador. Poucos lugares do Brasil que eu não conheço viajando com os cursos é Salvador, Bahia. Quer conhecer? Não tenho vontade de conhecer fora do Brasil, fora outros lugares que a gente conhece, não. Porque eu acho que o Brasil tem belezas assim, tão maravilhosas e, do meu ponto de vista, não é necessidade de fora do Brasil para você ver alguma beleza extraordinária que o Brasil tem. Um lugar inesquecível. Um lugar inesquecível foi quando eu casei com a minha esposa, né? Que a gente foi morar junto. Que aí nós tivemos uma lua de mel que foi em Bonito, Mato Grosso. Por que essa lua de mel assim? É porque a lua de mel vai ser depois do casamento mesmo, né? Ou vai ser só a lua com mel já foi? Vai ter despedida solteiro pra preparar já uma festa? Não, para com isso, hein? Não vai ter, não? Não. Vamos ver mais uma pergunta aqui. Carro ou moto? Carro. Não gosto de moto, né? Gostava, mas tive muito medo. Peguei medo de moto. Não depois do acidente, depois que eu virei pai. Depois do acidente, eu era jovem ainda, depois eu perdi o medo. Mas depois que o segundo filho nasceu, o Pietro, eu peguei medo. Então hoje eu ando de moto tranquilamente, mas prefiro carro, com certeza. Churrasco ou japa? Amo churrasco, né? Mas ultimamente um japonês, eita coisa boa. Meia meio. Não, tem que ser um só, né? Meia meio, não tem como escolher. É mesmo? Meia meio. Massas ou arroz e feijão? Arroz, feijão. Tudo que você colocar pra mim aqui, qualquer tipo de comida é arroz, feijão, eu vou preferir arroz, feijão. Eu sou apaixonado por arroz e feijão. Você sabe, eu não como doce, o doce não me faz bem, porque eu não gosto. Eu não sou de comer besteira, porcariada. O que eu como e como bem é arroz e feijão. Então, eu amo. Arroz, feijão e ovo frito. Tá ótimo. Maravilhoso. Vamos lá. Um lugar, já foi. Um lugar que quer conhecer. Um lugar inesquecível. Um sonho. Tem alguma coisa que você tenha que é algum vício que ninguém saiba? Um vício? Eu tenho um toque. Esse bem se fala toque, né? Eu tenho um toque. Se eu ver uma cortina torta, um quadro torto, qualquer lugar que for, eu vou ter que ir lá arrumar. Senão dá chilique. Do Chile, isso eu tenho. Eu não sei se é um perfeccionismo meu, não sei, mas é horrível isso.
Inclusive, quando a gente vai gravar nos podcasts, tem as cortinas, nosso câmera aqui atrás aqui, ele fica louco comigo. Eu falo, tá bom ou tá mais ou menos? Tá bom, mas tá ótimo. Tem uma coisa torta, eu vou lá e tenho que ver 10 vezes a mesma coisa. Mas tá certinha. O toque, o tique e o toque que eu tenho. Um momento inesquecível que passou eu e você juntos. Ah, você sabe, né? Ah, não sei, são vários, né, cara? São Os muitos, primeiros né? cursos da nossa vida que a gente foi viajar pra fora do estado, sem dinheiro no bolso. No dia do meu aniversário, dia 28 Ei, esse dia foi dia forte, hein? 28 de junho, fazendo uma feira de cabeleireiros em Belo Horizonte. Sem R$ 1 no bolso, meu aniversário, você me acordou à noite e falou, mano, vamos comemorar seu aniversário. Eu falei, vai, não tem dinheiro. Você foi, aí nós emprestamos dinheiro do distribuidor, na época, R$ 20. E nós descemos embaixo do hotel, tinha um barzinho, um botequinho. Botequinho, E a gente ali tomamos uma cerveja juntos um e feijão tropeiro. comemos um feijão tropeiro. Essa é a nossa imagem fenomenal. Lembrança. Você vendo tudo que a gente passou lá atrás. Uma vida mais simples, humilde, limitada, sem muito conhecimento, né, sobre as coisas boas da vida. Você já falou, e eu concordo com isso, você é nada material. Você é muito família. Você não é aquela pessoa egocêntrica, você gosta de ajudar as pessoas, você gosta de aconselhar as pessoas. Ser amigo, é parceiro, é leal. Tem um caráter fantástico, honestidade nota 1000. É um parceiro realmente na minha vida. Nós passamos cerca de, sei lá, 20 horas por dia juntos, todos os dias. Ultimamente tá sendo 20 horas. Estamos com esses É. projetos. E eu só tenho a agradecer. Agradecer a Deus pela nossa parceria. Eu nossa agradeço, meu irmão. amizade, Você é o amor da minha vida. Ixi, pra- Cara, não tem nem o que falar. Eu choro. Eu choro de já verdade choramos mesmo. demais aqui hoje já. Quem E, assistindo vai achar que o Diego é chorão. não, mas você é chorão. Você é uma pessoa muito carinhosa. Você é uma pessoa muito carinhosa, que ama os animais, que ama as pessoas, que ama a história das pessoas, que ama a família. Eu nunca vi em nenhum momento que eu lembro uma pessoa você pegar e negar nada pra alguém. Se aquela pessoa, mano, eu gostei desse tênis, tal tênis. Ó, gostei dessa camisa aí, tal camisa. Você também é assim, tá, filho? Não, mas é algo que é seu, Di. Assim, e hoje Eu acho que isso é algo nosso, né, Somil? Você é da é mesma algo forma. que nós trazemos pra nós. É. Temos muitas histórias. Ó, Nós temos vamos milhares de marcar um histórias. dia só pra contar as histórias Nossos engraçadas. casos, histórias Vão ser várias horas. não, tem que fazer uma live de 12 horas. Mas eu queria que você deixasse um recado primeiro pro PP, Ei, pra Thalita, e depois um recado para as 8 milhões, 8 bilhões de pessoas que existem no mundo. família, eu amo vocês. Obrigado, minha esposa, meus filhos, por estar junto da minha vida. São tudo pra mim. Eu sei que eu trabalho demais, eu não paro, mas isso é por você. É por você. Muito obrigado por todo o apoio que vocês me dão. E estamos juntos até o fim. E para essas mais de 8 bilhões de pessoas do mundo, pudesse pegar o megafone aqui e falar e todo mundo conseguisse me ouvir, duas coisas. Ame a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. E ame seu próximo como a ti mesmo. Só isso, não falaria mais nada. Você seguir essas duas regras na sua vida, a sua vida será melhor e a vida de qualquer pessoa, qualquer irmão de Cristo que você conheça ou não conheça vai ser melhor também. O mundo não terá mais guerra, não terá mais desigualdade, não terá mais injustiça. Será um mundo melhor não somente para nós, mas para as próximas as gerações que vão vir. Amar a Deus sobre todas as coisas, ame a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Ame o seu próximo como fosse você. Que lindo, hein, meu irmão? Obrigado. Foi um prazer estar aqui com você. Deus abençoe, meu Que irmão. Deus abençoe nossa amizade, Amém. abençoe nossa família. Em nome de Jesus. Sempre estamos junto. E eu acho que para todos que estão assistindo nós aí nesse podcast,
Esse podcast é para vocês, é para ouvir um pouquinho da história de vocês. Quem quer participar também, que manda mensagem pra gente, entre em contato com a gente nas redes sociais. Venha contar a sua história também. Muitas nossas histórias são inspiradoras para muitas pessoas que estão pensando em desistir, às vezes cansou da vida, não vê mais oportunidade de nada, está passando por um momento de depressão. Eu acho que todo mundo que entra num buraco sai mais forte. Eu falo isso por mim mesmo. E todo obstáculo que você tem na sua vida é para te fortalecer. Felizmente, muitas vezes somos fortalecidos através das marretadas. Mas a vitória é grande. O importante é dar graça sobre todas as coisas, agradecer. E muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a vocês que estão assistindo. Continue assistindo a gente aí. Se inscrevam no nosso canal. Tem muita história boa pra frente aqui. E vai ter a segunda parte, viu, Di? Pessoal, quero agradecer a todos vocês que estão assistindo esse podcast e deixar só um último recadinho aqui. Assim como a parceria que eu com o meu irmão nós temos, se você tem algum tipo de desavença com o seu irmão, com a sua irmã, mas se foi ele que errou, ela que errou, mas baixa o seu ego, vai lá, pede perdão pra ela, volte à amizade. Eu tenho certeza que tudo vai fluir melhor na sua vida. Muito obrigado e até o próximo episódio do AgiCast. Falta a frase aqui, ó. E temos nossa frase. E temos nossa frase final aqui. Todos os nossos participantes falam, inclusive nós também. Nós também. Fale menos, age mais.